Bem, pessoal, hoje vamos começar as nossas aulas. Hoje vamos começar com o tema temperatura e lei zero da termodinâmica. Então, essa ideia, esse conceito de temperatura, ele vem muito da maneira com que a gente interage com o nosso meio ambiente. Então, nós sentimos, nós percebemos que um corpo, uma chama está a uma temperatura mais alta do que um bloco de gelo. Da mesma forma que nós sabemos que um dia mais frio nós precisamos usar mais roupas, né, do que um dia mais quente, como um dia de verão. Então, isso está muito ligado ao nosso conceito, à nossa maneira como nós interagimos com a vizinhança, com o nosso redor. Então, baseado nas nossas sensações fisiológicas, nós conseguimos definir com bastante clareza, né, o frio de congelar, o frio, o ameno, o quente ou muito quente. Então, nós conseguimos definir, de certa forma, um gradiente de temperaturas. O problema é que as nossas sensações, em alguns momentos, elas acabam nos enganando. Então, por exemplo, se a gente toca um metal e ao lado deste metal existe um bloco de madeira, nós temos a sensação que o bloco de metal está sempre mais frio. Então, no futuro, nós vamos estudar o motivo pelo qual isso acontece. Isso está relacionado mais à velocidade com que o calor flui da nossa mão para a superfície de interesse. Veremos isso no futuro, mas já esse efeito ou essa dificuldade que nós temos de determinar a temperatura de dois corpos que estão muito próximos, que estão de fato em equilíbrio térmico, logo a gente espera que eles estejam à mesma temperatura. Então isso mostra que as nossas sensações fisiológicas elas podem nos enganar em algumas condições. Então eu gosto muito de um canal no YouTube chamado Veritasium, que ele fala sobre muitas questões de ciência e o link está indicado aqui. Ele fala justamente sobre essa má concepção, essa má ideia, né, que nós temos sobre o conceito, sobre a ideia de temperatura. Então, felizmente, várias propriedades de materiais, elas são sensíveis à temperatura. Então, por exemplo, os fluidos, eles se expandem quando são aquecidos, assim como os metais se dilatam quando sofrem uma variação de temperatura. Então, o mesmo ocorre se nós elevarmos essas substâncias a uma diminuição de temperatura. Nós observaremos que os fluidos se contraem e os metais da mesma forma. Então, o que nós podemos observar é sim, nós precisamos definir de alguma forma um critério para se medir a variação de temperatura. E o critério, por exemplo, pode ser justamente a variação da altura do fluido, né, ao passar dessa temperatura inicial para uma determinada temperatura final. Então, a gente consegue aqui imaginar uma situação final, né, quanto seria. Então, digamos que o comprimento final seja esse aqui. Mais um ΔH. A gente consegue relacionar diretamente uma variação de H com uma variação de temperatura. Então a gente consegue fazer essa relação e se nós imaginarmos o mesmo vale, né, para uma barra metálica, então nós temos esse comprimento inicial aqui, ó, que a gente pode imaginar aqui, e o comprimento final. Da mesma forma, essa variação de comprimento que a gente observa aqui, olha, ela está relacionada à variação de temperatura. Então, por que não definir
uma escala métrica entre esses dois pontos. Por exemplo, nós podemos imaginar, vamos colocar aqui uma escala permitindo relacionar então pequenas variações de comprimento a variações de temperatura. Essa é a ideia básica que está por trás do termômetro. Então você observa como que a substância se altera em função do aumento ou da diminuição da temperatura. Um termômetro de líquido, por exemplo, ele pode ser fabricado de etanol ou de mercúrio. Então esse é o formato mais comum que nós observamos. Então a gente tem uma região aqui embaixo, onde o líquido, onde as paredes do termômetro são um pouco mais finas. Então essa região aqui que justamente fica em contato com o corpo cuja temperatura você tem interesse. Então essas paredes são finas justamente para facilitar essa troca de calor que acontece entre o corpo de interesse e a substância que está dentro do mercúrio, dentro do termômetro, pode ser então um álcool ou o próprio mercúrio. Então o que a gente observa, o termômetro funciona assim, ele faz com que essa substância que está interna ao termômetro entre em equilíbrio com a substância que está externa, cuja temperatura nós queremos determinar. Então, uma outra característica do termômetro é que ele tem paredes grossas. E esse fator está relacionado ao fato de que nós precisamos segurar o termômetro. Então a gente segura o termômetro e não quer que a temperatura da nossa mão afete a medida. Então as paredes em geral são grossas. Também a gente observa que existe um tubo capilar extremamente fino que contém a substância do termômetro. Então esse capilar ele é tão fino que nós em geral precisamos de um prisma, uma espécie de lente, para que a gente consiga observar justamente essa região aqui. Essa região aqui ela é chamada de menisco. Então é a região que nós comparamos com a nossa escala métrica que está logo ao lado. Então, o termômetro, de fato, construído dessa forma é uma ideia fantástica, porque se a gente imaginar assim, por que ele é fino? Então veja, o que um termômetro, qual é a ideia do termômetro? O termômetro ele capta uma variação de volume associada a uma variação dessa altura aqui. Então aqui nós temos uma variação de volume associada a uma variação de altura. Então nós podemos imaginar assim, o volume líquido dentro do termômetro como sendo a área vezes a altura. Se a gente tomar a variação do volume, ou o diferencial do volume, nós vamos ter que então ΔVL igual a área. Então a área praticamente não muda com o aquecimento do fluido interno do termômetro, vezes uma variação da altura. Então percebam o seguinte, então à medida que o fluido, por exemplo, ele é aquecido, a gente vai observar aqui uma variação de altura. Então existe uma variação de volume, a substância ela se dilata em função da variação de temperatura. Então a variação de temperatura ela é detectada por meio de uma variação de altura, que está relacionada justamente à variação de volume. Então vejo, por que o termômetro ele é composto por um capilar bastante fino? Aqui entra a área interna desse tubo capilar, desse tubo cilíndrico. Então quanto menor a área, toda e qualquer variação de volume do líquido, ela é refletida diretamente na variação de altura.
Então, quanto mais preciso é o termômetro, menor é a área interna, porque você consegue, então, para pequenas variações de volume, a gente observa pequenas variações de altura. Então, os termômetros que a gente faz a leitura dessa forma podem ser bastante precisos. Nós podemos ter termômetros de líquido que têm precisões na faixa de 1/100º, 1/10 de graus Celsius. Por quê? Porque ele é extremamente fino, e por ser extremamente fino, essas variações de altura são sempre enfatizadas quando o fluido se dilata em função de uma variação de temperatura. Então, o termômetro de líquido é apenas um dos diferentes termômetros que a gente pode encontrar no dia a dia. Um outro termômetro bastante comum, que a gente observa às vezes na indústria de laticínios, na indústria de alimentos, é o termômetro de fita bimetálica. Ele é baseado em 2 metais. Então, 2 metais que são soldados, né, juntos, só que esses metais eles têm diferentes características físicas. Então, um dos metais ele se dilata mais facilmente do que o outro, mediante uma determinada variação de temperatura. Então, imagina que nós temos uma variação de 10 graus Celsius. O que vai acontecer é que, por exemplo, o metal 2 ele aumenta mais, ele reage mais ao metal 1. Então, isso significa que essa fita bimetálica ela vai se curvar nesse processo. Os 2 metais estão soldados, estão colados juntos, né, em função dessa dilatação maior de um deles, a fita bimetálica ela se curva. Essa curvatura ela pode ser diretamente associada, olha aqui, ó, a um ponteiro, como está mostrado aqui. Então, quanto maior a temperatura, maior a curvatura, maior será a mudança da posição desse ponteiro, dessa fita. Claro que esse termômetro ele precisa ser bem calibrado, né? A gente precisa definir um ponto inicial, um ponto final, e o termômetro ele vai trabalhar dentro dessa faixa. Mas a gente já vai discutir um pouco sobre isso. Então esse é o exemplo de um termômetro de fita metálica usado em diferentes aplicações. Então aqui a gente é um termômetro onde ele é mergulhado. Então isso aqui a gente vê na indústria de queijos com frequência. O cara vai lá e mergulha isso para medir a temperatura, para acompanhar a evolução da fermentação do queijo. E para enfatizar justamente a variação de temperatura, esse termômetro ele é confeccionado usando uma fita em espiral. Então, uma fita em espiral faz com que a área de contato ela aumente. Então, com isso, o termômetro acaba, de certa forma, ficando mais sensível, né, a variações de temperatura, porque a gente vai, nas próximas aulas a gente vai ver que a transferência de calor ela está diretamente relacionada à área de contato. Quanto maior for a área de contato, maior vai ser a transferência de calor. Então, se a gente quer medir uma variação de temperatura rapidamente, o que a gente busca? Busca maximizar a área de contato. Então, como nós vimos, existe a necessidade de você definir um intervalo para que a gente consiga explorar, né, um termômetro e fazer medições de temperatura com ele. Então, quando nós temos essa geometria que está apresentada aqui, nesse slide, essa geometria, então, ela aqui é composta por um tubo capilar com um fluido no seu interior. Então, o termômetro tem uma parede grossa, tem uma parede fina, onde o corpo de interesse fica em contato. Então, mas veja aqui, ó, repare que ele não tem nenhuma escala numérica, nenhuma escala métrica nesse sistema. Esse tipo de dispositivo de medir a temperatura é chamado de termoscópio. O que ele faz? Ele só
detecta variações de temperatura. A gente, em função da mudança da posição do menisco, nós conseguimos então saber se há variação de temperatura, mas a gente não tem condição de medir isso. Para que a gente consiga medir essas variações de temperatura, a gente precisa, de alguma forma, incluir uma escala. Então, foi aquilo que a gente estava discutindo anteriormente. Nós precisamos associar uma escala. E como que a gente pode associar uma escala? Nós podemos associar uma escala a algumas situações. Podemos associar uma escala a uma substância de interesse em determinadas condições. Por exemplo, ponto de congelamento da água. Ponto de congelamento da água pode ser obtido em qualquer lugar do planeta. Então, ele serve como uma referência. E a água é a substância mais abundante que nós temos também na Terra. Então, ela pode ser encontrada em qualquer lugar do planeta. Água purificada. E seu ponto de congelamento não vai mudar de uma região para outra. Então, o ponto de congelamento da água ele é único. Ele acontece em condições específicas. Então, se a gente busca fabricar um termômetro, a gente tem que definir um procedimento bem definido e reprodutível. Então, e os primeiros termômetros eram baseados justamente nas propriedades da água, no ponto de congelamento da água, inicialmente. Então, o que nós temos aqui? Então, o termômetro, para que a gente possa definir uma escala de temperaturas, a gente precisa, então, mergulhá-lo nessa condição de ponto de congelamento. Então, no momento em que o menisco para de se mover, a gente vem aqui e insere um isquinho aqui. Ok, temos um ponto. Agora a gente já consegue dizer assim, em torno, em relação a ponto de congelamento da água, a gente pode definir, está aumentando a temperatura, está diminuindo. Temos já uma noção. Mas a gente ainda não consegue definir qual é o valor envolvido. Para isso que a gente precisa de mais um ponto. Então esse é o tipo de escala, o termômetro construído baseado em uma escala baseado em 2 pontos de referência. Então outro ponto de referência que também pode ser obtido com a água em qualquer lugar do planeta é o ponto de ebulição. Então é o ponto em que a água ferve. Então, como está apresentado aqui. Então o que a gente tem? A gente tem agora um menisco em uma outra posição. Se a gente analisar aqui, inicialmente o menisco estava aqui, agora o menisco está aqui. Então temos um ponto, a princípio, ponto inicial, e temos um ponto final, que varia entre o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água, o ponto de vaporização da água. Então o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente pode colocar uma escala aqui. Podemos colocar uma escala, digamos, aqui eu poderia colocar 0. E aqui eu poderia colocar o número 50, o número 90, o número 100. Isso de fato é uma coisa arbitrária. Então o que a gente sempre busca na medição de temperatura é medir variações. Então a gente quer medir variações usando uma escala conhecida. E é justamente essa escala que varia de 0 a 100, do ponto de congelamento da água até o ponto de ebulição da água, que é conhecida como escala Celsius. Então, a escala Celsius, temperatura, ela é definida de 0 a 100, usando esses pontos de referência, esses 2 pontos de referência para o estado físico da água. Então, curiosamente, a escala Celsius, quando ela foi criada pelo Celsius, ela variava de 100 a 0. Então o ponto de congelamento da água era justamente o número 100. E o ponto de ebulição da água era 0. Então por quê? Porque para o pesquisador, para o cientista, o que interessava é assim, eu quero saber a variação de temperatura. Então, sabendo a variação de temperatura, eu posso analisar um fenômeno em particular que está acontecendo. Só mais tarde, quando as pessoas perceberam, essa condição de ebulição apresenta um valor de temperatura mais alto. E o ponto de congelamento, o valor de temperatura mais baixo. Então,
Pô, por que a gente... Então é muito mais natural você associar o número 100 à alta temperatura, ao ponto de vaporização, e o número 0 ao ponto de congelamento. Aí a escala Celsius foi invertida. Então, nós temos aí algumas questões interessantes na história, contando um pouco sobre a escala Celsius e muitas outras escalas que já foram descritas na literatura. Então, além da escala Celsius, nós temos a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela foi construída baseada não numa mistura, não numa condição de água pura, em condições de congelamento, em condições de fervura, mas sim em uma condição de a água está misturada com o sal. Então, a mistura de água e sal faz com que o ponto de congelamento da água caia consideravelmente. Então, desse modo, a gente observaria a mistura água e sal congelada apenas a temperatura muito mais baixas. Então, mas fazendo uma equivalência com a escala Celsius, o ponto de congelamento da água pura, ele na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. Então, enquanto que o ponto de vaporização da água seria na escala Fahrenheit de 212 graus Fahrenheit. Então, vejo que é um pouco diferente a escala Celsius da escala Fahrenheit. A gente observa que a escala Fahrenheit ela possui 180 divisões, enquanto que a escala Celsius tem 100 divisões. Então, as variações, os graus na escala Fahrenheit são um pouco menores. Você tem o mesmo comprimento, você tem mais divisões. A escala Fahrenheit é uma escala bastante utilizada nos Estados Unidos e é um dos poucos países do mundo que eu acho que é o único, um dos poucos países do mundo que eu saiba que usa a escala Fahrenheit. Então, mas isso, depois que a escala é adotada pela população, é muito difícil você mudar essa situação. Então, as pessoas se acostumam com a escala. E ela é particularmente útil para países, para regiões que são extremamente frias. Então, porque raramente a gente vai observar temperaturas negativas na escala Fahrenheit. Então, na escala Celsius, a gente sabe, a gente observa com alguma frequência temperaturas mais baixas, principalmente aqui na região sul, na região serrana, durante os invernos. A gente observa com frequência temperaturas abaixo de zero. Só que o número negativo em si é um número que às vezes dificulta um pouco a divulgação de dados meteorológicos para a população. Então, sempre números positivos acaba, de certa forma, facilitando isso, porque os números negativos eles não são tão intuitivos quanto os números positivos inteiros. Então, nos Estados Unidos as pessoas estão tão acostumadas que elas acabam sempre medindo temperatura, associando a escala a diferentes condições de temperatura corpórea, por exemplo. Então, as enfermeiras sabem que uma pessoa está em estado febril quando a pessoa alcança 3 dígitos na escala Fahrenheit. Então, isso acontece em 100 graus Fahrenheit. Então, a gente sabe, já pode imaginar, né, que em 100 graus Fahrenheit isso deve ser equivalente a algo em torno de 38 graus Celsius. Então, alcançou 3 dígitos, sabe que o paciente precisa ser medicado. Então, veja como isso fica enraizado na cultura das pessoas. Então, é muito difícil você mudar isso, embora seja uma escala não utilizada em outras regiões do mundo. O que a gente precisa saber é assim, todo mundo, na história existem várias escalas de temperatura. Então, mas a maioria das pessoas usa um determinado tipo de escala. Então, o que a gente precisa saber sempre, olha, eu posso criar uma escala, mas eu preciso saber converter essa escala para uma escala mais conhecida. Então, uma maneira de fazer isso é usar um pouco de geometria, né? Porque a gente pode imaginar assim, 2 termômetros concebidos exatamente da mesma forma.
Então, eles têm uma determinada quantidade de líquido. E o líquido ele é indiferente à escala. Então, se a gente pega lá o comprimento do menisco, o comprimento do menisco na escala Celsius, ela, por exemplo, pode ser definida por esse tamanho aqui. Olha. Na escala Fahrenheit, ela é definida exatamente pelo mesmo tamanho. Então, em termos físicos, a escala comprimento ou a variação do comprimento do mercúrio independe da escala que nós estamos utilizando. Então, é justamente isso que a gente pode utilizar para fazer a conversão de uma escala em outra. Então, por exemplo, a gente tem esse comprimento associado a esse segmento de reta que está aqui, se a gente observar, né? Esse segmento de reta aqui, ó. Então, a gente geometricamente pode associar essas duas escalas da seguinte forma. Eu posso comparar esse segmento de reta que está marcado aqui com o segmento de reta com a escala completa, que seria algo assim, né? Que seria algo nesse comprimento aqui. Aqui eu tenho uma escala, digamos, um comprimento total, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Então o que a gente pode criar é assim, olha, eu sei que essa relação geométrica ela é independente da escala. Então a gente pode dizer assim, vamos chamar isso aqui de escala comprimento total na escala Celsius, comprimento total na escala Celsius, esse aqui comprimento na escala Fahrenheit, e que a gente pode também ter comprimento na escala total na escala Fahrenheit. O que a gente pode fazer? A gente pode relacionar esses comprimentos da seguinte forma, eles são iguais, então geometricamente eu sei que comprimento na escala Fahrenheit sobre comprimento total na escala Fahrenheit, ele é exatamente igual ao comprimento total na escala Celsius sobre o comprimento total na escala Celsius. Então, a gente poderia dizer assim, olha, quanto seria esse comprimento na escala Fahrenheit? Esse comprimento total seria assim, o comprimento mais curto ali, ó, o comprimento ALF, ele seria, então, T na escala Fahrenheit menos, vamos ajustar, relacionar isso com um sistema de referência, menos 0. Opa, desculpa, aqui é menos 32. Estamos considerando a escala Fahrenheit. O comprimento total seria quanto? Esse comprimento total seria 212 menos 32. Isso aqui deve ser igual a temperatura na escala Celsius menos, qual comprimento aqui? Esse comprimento aqui. 0 sobre 100 menos 0. Então, é uma relação geométrica. O que a gente faz agora? Isola. Então, a gente pode isolar, por exemplo, essa temperatura em graus Fahrenheit em função da temperatura em Celsius. A gente já fez isso em algum outro momento. Está aqui nesse slide. Olha aqui. A gente relacionou esses comprimentos, como vocês podem ver aqui. Então, esse aqui seria o comprimento na escala Fahrenheit sobre o comprimento na escala comprimento total na escala Fahrenheit. Isso aqui é o comprimento na escala Celsius sobre o comprimento total na escala Celsius. Então, a gente pode isolar aqui nessa relação a escala. Podemos isolar, por exemplo, a temperatura em graus Fahrenheit e então dizer assim que a temperatura, se eu forneço uma temperatura em Celsius, eu multiplico essa temperatura por 180, divido por 100 e somo 32, essa é justamente a temperatura na escala Fahrenheit. Então é uma maneira geométrica de a gente definir isso. Então 9 sobre 5 aqui é 180 sobre 100, que é justamente essa relação aqui entre isso aqui sobre isso aqui. A relação entre o número de divisões.
Então, o que a gente precisa definir quando estamos pensando na medição da temperatura? Então, a escala ela precisa ser independente do material. Então, nós vimos ali alguns tipos de termômetros. Vimos termômetros baseados em líquidos, como mercúrio, como álcool. Então, vimos um termômetro baseado em fita metálica. Então, vimos também ali como é que a gente relaciona isso com uma escala métrica. Mas em termos de material em si, a gente tem que dizer assim, eu não posso associar uma temperatura à propriedade de um material específico. Quando eu uso um termômetro, eu tenho ponto de congelamento da água, eu quero que esse termômetro me forneça 0 graus Celsius. Ou, se eu usar um termômetro da escala Fahrenheit, eu quero que ele me forneça 32 graus Fahrenheit. Agora, eu não posso ter uma medição de temperatura que dependa do fluido de trabalho. Então, olha, esse termômetro é um termômetro de mercúrio. Então, o 0 graus Celsius aqui que a gente espera não vai dar 0, vai dar 1 grau Celsius. Se esse termômetro é feito de álcool isopropílico, isso dá menos 1 grau Celsius. Então, essa escala, a princípio, ela precisa ser independente do material. Só que na prática a gente verifica que ele não é. Por quê? Porque os materiais reagem à temperatura de modo diferente. Às vezes, o mercúrio ele se dilata mais rápido do que o álcool. Ou ele, numa temperatura intermediária entre 0 e 100, em vez dele apresentar, digamos assim, a temperatura de 50 graus Celsius, ele apresenta a temperatura de 51. Então ele reage diferente. Então, entre temperaturas intermediárias. Isso acontece, isso pode acontecer. Mas quando a gente define a propriedade da temperatura, como a gente está querendo definir, isso não pode ser dependente do material, isso tem que ser independente do material. Então, uma escala na qual não interessa se o termômetro é fabricado de mercúrio, se o termômetro é um termômetro de fita bimetálica e assim por diante. Essa escala que é independente do material é conhecida como escala termodinâmica de temperatura. A gente vai estudar essa escala mais no futuro. Então é uma escala que independe da temperatura, uma escala do ponto de vista teórico, não depende dos materiais envolvidos. Uma escala que é quase idêntica à escala termodinâmica que é usada hoje em dia, que é a escala absoluta, a temperatura ela pode ser obtida usando um gás rarefeito, um gás ideal. Essa escala de temperatura é chamada de escala de temperatura de gás ideal. Ela é obtida usando um termômetro de gás a volume constante, da seguinte forma. Então, o termômetro de gás ele é basicamente concebido aqui por um bulbo que apresenta uma certa quantidade de gás. Então, o bulbo está aqui, nessa região. Então, ele possui aqui um dispositivo de medida de pressão, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse é um manômetro. Aqui ele possui uma pequena haste aqui, olha, que mostra por onde a gente segura o termômetro. Por quê? Porque a gente não quer que a temperatura da nossa mão interfira, né? Se a gente tocar nessa parte aqui, porque nossa mão, se a gente segurar o termômetro por aqui, por esse duto aqui, por esse tubo, a gente vai aquecer o gás e vai interferir na medida. Então aqui nós temos um acessório, né, para segurar o termômetro. Então esse é o termômetro de gás. Então, em diferentes condições de temperatura, ele apresenta diferentes leituras aqui em cima no manômetro. Então, como é que a gente faria isso? Como é que a gente construiria a escala de gás ideal, a escala de temperatura de gás ideal?
A gente faria da mesma forma como fez no caso anterior, usando um termômetro líquido. A gente precisa de 2 pontos de referência, no mínimo 2 pontos de referência. Então, o primeiro ponto é o ponto de congelamento da água. Então, o que a gente faz? Mergulha o bulbo numa mistura de água e gelo. Essa mistura de água e gelo, como a gente vai ver no futuro, se nós estamos numa condição de 1 atm, ou seja, ao nível do mar, a temperatura que a gente espera assim, é exatamente 0 graus Celsius. Olha aqui, aqui a gente teria então 0 graus Celsius, que seria justamente a temperatura em graus Celsius, a temperatura de uma mistura de água mais gelo. Então, como a gente precisa no segundo ponto, a gente vai misturar, vai imergir o bulbo, né, que contém o gás, também uma mistura, em condições de água em ebulição, condições de água fervente. Isso, na escala Celsius, vai ser em torno de 100. Então, se a gente utiliza um gás, por exemplo, com argônio, a gente observa o seguinte comportamento. Então, se a gente medisse alguns pontos intermediários, nós teríamos esse comportamento aqui, ó. Esse comportamento linear aqui. Então, se a gente pegasse pontos intermediários, a gente observaria um comportamento de reta. Ou seja, a pressão, o valor da pressão medida, ele é proporcional à temperatura. Digamos que a gente faz isso para um gás como argônio. Se a gente fizer isso para um gás nitrogênio, fazemos isso no ponto de congelamento e no ponto de vaporização. Vamos ter 2 pontos de pressão. Se a gente fizer pontos intermediários, a gente tem o mesmo comportamento. A pressão ela é linearmente proporcional à temperatura. Ok. Podemos fazer isso com gás hélio, por exemplo. Pegamos nos mesmos 2 pontos, fazemos a leitura da pressão num ponto, a leitura da pressão no outro ponto. Medimos a temperatura. Em pontos intermediários, a gente também observaria essa reta, embora a gente não esteja apresentando aqui. Então, aí você me diz, mas você está me falando que a gente busca uma escala que seja independente do material. Mas o que eu estou vendo aqui é dependência do material. Justo. Então, para cada gás, se eu usei o gás argônio, eu tenho uma relação entre pressão e temperatura definida por essa primeira reta aqui. Ó. Se eu tenho o nitrogênio, eu tenho essa outra reta aqui. Ó. Se eu tenho o hélio, eu tenho essa reta aqui. Então, a princípio, a relação entre pressão e temperatura depende do material. Correto. Então, da onde que surge essa independência do material? Ou seja, essa universalidade? Em que condição o sistema se torna universal e independente do material? Justamente numa condição extrema que ocorre na menor pressão possível. Qual a menor pressão possível? 0. Então a gente vai explorar um pouco mais essa situação nas próximas aulas. Mas a gente vai ver que a pressão ela se origina das colisões moleculares do gás com a superfície do ambiente, da superfície do recipiente que eu contém. Se não tivermos mais moléculas, qual a pressão exercida será 0. Ou se as moléculas, digamos assim, estivessem paradas. Se elas estivessem paradas, elas não exercem pressão. Qual a mínima pressão? 0. A pressão mínima é 0. Então o que acontece é que se a gente extrapolar esse comportamento dessas 3 curvas para uma condição de mínima temperatura, nós observamos esse comportamento aqui. Ó. Veja que as 3 linhas convergem para um ponto em comum. Esse ponto aqui, ó. Olha que interessante. Converge para um ponto comum. Que ocorre na menor temperatura possível. Por quê? Porque
Tem como se extrapolar além disso? Não pode, porque não há pressão negativa, então essas retas não tem como ir além. Então essa é a menor pressão que pode existir. E os três gases, os três termômetros convergem para esse mesmo ponto. Então, esse ponto, se a gente for medir a temperatura dele na escala Celsius, ele é menos 273,15. Então, daí alguém pensou assim, poxa, mas se eu fizer para outros gases eu vou ter esse mesmo comportamento. Sim. Então existe esse ponto, ele é universal. Então todos os gases apresentam uma relação entre pressão e temperatura que converge para esse ponto na escala Celsius. Então se esse ponto é o ponto de menor pressão possível, não há como ter pressão mais baixa. Alguém pensou assim, poxa, mas se não há como ter pressão mais baixa, esse ponto pode servir como uma referência para nós definirmos uma escala de temperatura, porque se não há pressão mais baixa, não há temperatura mais baixa. Então, se não há temperatura mais baixa, a gente pode inserir a nossa escala, nosso zero da nossa escala, justamente nesse ponto. E é justamente aí que surge a escala Kelvin de temperatura. Então, como não pode existir pressão negativa, não pode existir temperatura negativa na escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala absoluta, ou seja, trabalha apenas com números positivos. E a menor temperatura possível na escala Kelvin é a temperatura zero. Então, nessa escala, o ponto de ebulição da água é menos 373 e o ponto de congelamento da água, o ponto de ebulição da água é 373,15 e o ponto de congelamento da água é 273,15. Então aqui a gente trabalha então essa escala absoluta ou escala Kelvin, a gente usa o símbolo K para se referir a essa escala de temperatura. Então podemos fazer a conversão direta entre a escala Celsius e a escala Kelvin apenas somando 273,15 a temperatura, a leitura de temperatura em Celsius. Então, nas nossas aulas, na verdade, nos nossos cálculos, pessoal, raramente a gente considera esse valor 15 aqui, ó, porque na maioria das vezes ele não traz uma melhoria no cálculo. Então, ele não influencia nos valores das propriedades obtidas em função disso. Então a gente, em geral, para fazer a conversão de maneira mais simples, simplesmente soma 273 a temperatura Celsius e obtém a temperatura na escala Kelvin. Então, como nós mencionamos, a menor temperatura possível é menos 273,15 graus Celsius. Então essa temperatura é chamada de zero absoluto. Tem uma temperatura pode ser mais baixa do que o zero absoluto. Então, será que o movimento molecular cessaria no zero absoluto? A princípio, se a gente está imaginando uma condição de pressão zero, então as moléculas do gás estariam em repouso. Porque no zero absoluto, a pressão absoluta é zero, da mesma forma. Então, a gente poderia imaginar isso. Só que nós temos alguns efeitos quânticos. Esses efeitos quânticos estão associados à natureza, à estrutura da matéria. Então, para que a gente tenha o zero absoluto, a princípio, você teria que ter os elétrons todos em repouso. Então, é essa impossibilidade de você ter uma estrutura da matéria, né, uma estrutura atômica completamente em repouso, é uma das razões para a gente dizer que seria a princípio impossível alcançar o zero absoluto. Né? Essas flutuações quânticas elas existiriam mesmo em condições muito baixas de temperatura. Então, só para a gente ter uma noção da menor temperatura já observada, então ela está em torno de, essa aqui é esse registro de 1989. Então a gente tem aqui o 0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 2 vezes 10 na menos 9 no Kelvin. Então essa é uma temperatura, imagina, isso aí para nós nem passa por nossa cabeça quanto seria esse valor. Então, de fato, não sei, isso está dentro da precisão experimental utilizada. Então, uma temperatura extremamente baixa, mas o zero absoluto não foi alcançado. Então, mas isso é uma questão que ainda está em discussão, é algo fruto ainda de muita pesquisa científica atualmente. A gente vai ver ainda outras razões para se dizer que o zero absoluto não pode ser alcançado. Então, estendendo um pouco mais essa ideia de temperatura, a gente sabe que se eu tenho água em ebulição num copo, num recipiente, eu tenho uma mistura de água e gelo em outro recipiente. Se eu mergulhar a mistura de água e gelo dentro do recipiente com água em ebulição, em 100 graus Celsius, a gente sabe que essas coisas vão mudar. Se a gente conseguir olhar isso, observar isso através de um recipiente transparente, a gente vai ver vários movimentos da água, né, nesse contato entre entre a água fria e a água quente. Na verdade é um contato, não é um contato direto. Existe troca de calor. Então essa troca de calor provoca movimentos internos chamados de correntes de convecção. Mas o que acontece é assim: se a gente deixar tempo suficiente, esses movimentos internos irão cessar. E a gente vai poder dizer que esses corpos, né, que essas substâncias estão em uma forma de equilíbrio, chamado de equilíbrio térmico. Então isso também acontece quando nós queremos medir a temperatura de uma xícara de café, por exemplo, e a gente vai lá e coloca um termômetro, né? Aguarda um certo tempo, daqui a pouco a posição do menisco ela se estabiliza, ou seja, temos algo sendo compartilhado entre o líquido que compõe o termômetro e a xícara de café. Então, eles estão em equilíbrio térmico. Então, podemos tentar entender um pouco mais profundamente essa ideia imaginando 3 corpos: o corpo A, o corpo B e o corpo C. Vamos imaginar que o corpo A e o corpo B estão isolados em equilíbrio, como está apresentado nesse slide, nessa caixa aqui. Então, digamos assim, que o corpo A entra em equilíbrio com o corpo B e a gente vai lá, espera um tempo, né, tem um termômetro dentro dessa... digamos que a gente consiga medir isso usando um termômetro, e isso dá 10 graus Celsius. Então, enquanto o corpo C fica isolado. Então, a gente agora pega o corpo A e coloca ele em contato com o corpo C. Podemos imaginar aí que a gente teria um bloco de alumínio com um bloco de ferro e um bloco de madeira. Então, inicialmente teria o bloco de alumínio em equilíbrio com o bloco de ferro, e depois o bloco de alumínio é colocado em contato com o bloco de madeira, e a gente tem uma nova condição de equilíbrio, e a gente observa então essa configuração. Digamos que a gente esteja trabalhando com a mesma temperatura, né? No final a gente observa também 10 graus Celsius. Então o corpo A, o corpo de alumínio, entrou em equilíbrio com o corpo de ferro, e esse equilíbrio acontece em 10 graus Celsius. Agora a gente vai para o corpo A e corpo C, corpo de alumínio com o corpo de madeira, e esse equilíbrio ele é alcançado também em 10 graus Celsius. Aí a gente pergunta: o que aconteceria se o corpo B e o corpo C forem postos em contato? Veja que nesse experimento, em nenhum momento o corpo B e o corpo C estiveram em contato. O que aconteceria, né?
A princípio, parece ter uma resposta bastante clara, né? A princípio, a gente teria aqui que o corpo, a temperatura B, seria igual à temperatura C, que seria igual a 10 graus Celsius. Então, nós estamos muito acostumados com o conceito de temperatura. Então, para nós, isso até parece óbvio quando nós imaginamos dessa forma. Só que a gente só consegue provar isso experimentalmente, ou seja, eu preciso fazer esse teste. Vamos usar uma outra quantidade que nós não estejamos tão acostumados. Imagina a situação aqui. Digamos que eu tenho agora 3 pessoas envolvidas. João, José e Maria. Então, Maria é a letra A, representada pela letra A, João pela letra B e José pela letra C. Agora eu faço o experimento. Eu deixo João em contato com José. Eu deixo a Maria em contato com o José. Então, Maria conversa um pouco com José. Depois, Maria conversa um pouco com João. O fato de João conhecer Maria e José conhecer Maria, o fato de João ter algo em comum com Maria e de José ter algo em comum com Maria, significa que João e José têm algo em comum? Significa que João e José se conhecem? Percebam? A gente precisa fazer o experimento, ou seja, eu preciso perguntar para João e José. Então, embora a lei, essa observação inicial do equilíbrio térmico entre A e B e A e C, e a gente pensar assim, não, deve ter equilíbrio térmico entre B e C também. Isso não necessariamente. Então, a gente só consegue comprovar isso fazendo o experimento. A gente pode imaginar outras situações. Imagina que o corpo B atrai o corpo A. Ou melhor, que o corpo A atrai o corpo B. E que o corpo A também atrai o corpo C. Eu posso dizer que o corpo B e o corpo C se atraem? Não posso dizer. Eu preciso testar, eu preciso fazer o experimento. E é justamente por essa observação, por esse detalhe tão simples, é que surgiu o que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. E ela diz o seguinte, ela garante que quando nós estivermos falando sobre temperatura, isso é verdade. Essa constatação, essa evidência de equilíbrio térmico entre os corpos, que nós podemos dizer sim, é verdade. Então, e a lei zero diz o seguinte, se o corpo B e C estão em equilíbrio térmico com A, então B e C estão em equilíbrio térmico entre si. B e C compartilham essa propriedade, que é chamada de equilíbrio térmico, mesmo que B e C nunca tenham estado em contato. Então, essa lei ela foi formulada até, de certa forma, recentemente, muito depois, cerca de meio século depois da formulação da primeira e da segunda leis da termodinâmica. Por isso ela é chamada lei zero. Só que ela é uma lei que, tanto a segunda lei quanto a primeira lei, elas dependem do conceito de temperatura. Então ela é uma lei que precisa vir antes. Aí é o nome, então, lei zero da temperatura. Então é essa lei que nos garante que a gente possa usar um termômetro com bastante segurança, se o termômetro naturalmente foi fabricado, foi calibrado de maneira correta. Então, seguindo um procedimento único, reprodutível em qualquer lugar do planeta. Então, nós temos se a gente tiver termômetros bem calibrados, a gente sempre pode usar a lei zero para dizer que 2 corpos, mesmo estando a quilômetros de distância, compartilham algo comum, compartilham o equilíbrio térmico. Então, aqui, para a gente entender essa ideia de termômetro, só pensa substituir corpo C por um termômetro. Então, se 2 corpos, a lei zero diz,
Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, dois corpos estão em equilíbrio térmico se ambos estiverem à mesma temperatura, mesmo que não estejam em contato. Então, isso significa que com o advento do termômetro, a gente pode agora medir temperaturas e dizer que as temperaturas são iguais, mesmo que os corpos estejam muito distantes. Então, antigamente, antes do termômetro, a gente precisava deixar os corpos em contato para poder dizer realmente se eles estavam em equilíbrio térmico, porque à distância a gente não conseguia dizer isso. Então, se eu queria saber se um bloco de ferro estava em contato com um volume de água, eu precisava mergulhar o bloco de ferro e observar as correntes de convecção. Então, o termômetro permite que a gente diga isso sem mistura, sem contato. Bem, pessoal, esse material ele foi gerado com base no livro, nesses dois livros textos, o livro do Sengel e o livro do Von Weil. Então, obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas que em outro momento faremos uma live para a gente sanar essas questões que ficaram em aberto. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê. Até mais.